Fala, galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. E hoje eu, Júlio Miguel, venho trazendo para vocês as primeiras e últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo, sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Rapaz, Gerson Santos, o Vapo, vai desembarcar hoje no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, horário de Brasília, com atraso, hein? Notícia, a gente estava preparando para fazer o conteúdo aqui para vocês e a gente recebeu uma informação em que o voo dele programado para desembarcar no Rio de Janeiro às 18 horas e 15 minutos teve um pequeno atraso, então ele vai desembarcar às 19 horas e 6 minutos, horário de Brasília. O certo é que Gerson é esperado e aguardado pela torcida que se mobiliza. Muitos torcedores combinaram, inclusive, de estar acompanhando a sua chegada ao Brasil, /Rio de Janeiro, né? Para dar aquele incentivo. O atleta que tem acerto com o Flamengo e será jogador do clube por mais 5 temporadas. Além de Gerson, vamos falar no conteúdo também do volante Wallace. O Flamengo ainda não descarta o investimento no jogador, que interessa muito e tem principalmente o apreço e o agrado, podemos dizer assim, do seu futebol, com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ele gosta muito do futebol do Wallace, jogador da Udinese. Nós conversamos com algumas pessoas ligadas ao jogador ontem, e mesmo com a chegada do Gerson, não deu ruim aqui. Ia inviabilizar a negociação com o volante que joga na Udinese da Itália, né? Teve passagem pelo futebol alemão. Então, a informação do Wallace e do Gerson, e para mim, a informação muito importante do vídeo, né? O Spartak Moscou da Rússia promete dificultar a negociação, né? O Flamengo não quer usar o mecanismo, o Flamengo tem um ótimo relacionamento com os agentes do jogador, o jogador tem um ótimo relacionamento com o time russo, mas eles parecem que estão propícios a dar uma dificultada nessa negociação. Mas antes de começar a esclarecer e detalhar bastante assunto por assunto, eu peço para você humildemente se inscreva nos canais, acione o sino de notificação, deixe o seu like, é muito importante, né? A gente está aí ao vivo aqui na Rubro News, a gente está com conteúdo na Rubro News, a gente também tem conteúdo lá no @JúlioMiguelNeto, tanto no Twitter quanto no Instagram, então é muito importante, né? Você realmente se inscrever, seguir as nossas mídias, os nossos canais de comunicação. Então vai lá, @JúlioMiguelNeto no Twitter e no Instagram, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva na Rubro News Futebol Clube, que é o meu canal aqui no YouTube, beleza? Vamos começar a falar sobre o assunto do Wallace, tá? Eu conversei ontem com algumas pessoas e amanhã, como a gente sabe, vai ter o jogo Flamengo e Avaí. O jogo foi antecipado, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, última rodada do Flamengo na temporada, né? O Flamengo que já foi o campeão da Copa do Brasil, tetracampeão, campeão da Libertadores. Aliás, teremos a festa domingo com o trio elétrico no centro da cidade. O negócio vai ser bacana, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília. Mas o Flamengo enfrenta o Avaí às 16 horas com o jogo que vai chancelar e carimbar o encerramento da carreira e, obviamente, do seu vínculo. A gente está falando do Diego Ribas com o clube. Além dele, Diego Alves também não fica para a próxima temporada. Ele, o Alves, né, ainda não se decidiu se encerrará a sua carreira. No Flamengo, ele não fica, inclusive o clube também já se manifestou oficialmente nas suas redes sociais, né? Então, o Flamengo vai jogar amanhã contra o Avaí, na última rodada do Campeonato Brasileiro, último jogo da temporada do clube, com o Diego Alves e o Diego Ribas fazendo sua despedida, eles que têm um ciclo bastante vitorioso no clube, né? Diego Alves, que aqui tudo indica, inclusive, será o titular amanhã do gol do Flamengo, escalado pelo técnico Dorival Júnior, né? O que significa isso, Julião? Teremos casa cheia, né? Teremos casa cheia. E mesmo com essa movimentação de acerto com o Gerson, que se torna a negociação mais cara do Clube de Regatas do Flamengo, e com a aposentadoria do Diego, o Flamengo não desiste, e o Flamengo, pelo menos, ainda continua com a ideia de fazer a aquisição de mais um volante. Poxa, Júlio, já tem lá o Eric Pulgar, tem o Thiago Maia, tem o Vidal, tá trazendo o Gerson, tem o João Gomes. Mas cada volante tem a sua peculiaridade. Como eu falei, o Diego Ribas está encerrando o seu ciclo no Flamengo, um contrato encerrando a carreira. O João Gomes é um jogador muito valorizado. E se não sair nessa janela, dezembro, janeiro, /23, pode sair no meio do ano, né?
E a grande situação é que o Arthur Vidal tem contrato até o final do ano, né? E também é um outro volante que a gente não sabe se vai renovar o contrato com o vínculo de 24. Então o Flamengo faz o planejamento dependendo dos jogadores de curto, médio e longo prazo. E o Wallace é um jogador de 27 anos, brasileiro que começou a carreira no Grêmio e continua no radar da diretoria até pela aposentadoria do Diego Ribas. Então a diretoria do Flamengo ela trabalha com 5 a 6 reforços para essa temporada de 23. E um desses reforços, eu já estou computando, o Ayrton Lucas, tá? Porque é um jogador emprestado e o clube quer manter ele no plantel. Então, o Flamengo conseguindo o êxito da contratação do Ayrton Lucas, ele é um reforço, ele é uma contratação, né? As outras posições a gente já sabe, e os favoritos também, em sua grande maioria, no gol, Augustin Rossi. Para volante, o Flamengo tem o Gerson. Para meia, o nome preferido é o Oscar. Se o Flamengo vai conseguir ter êxito na contratação ou não, são outros 500. E sim, o Flamengo procura um ataque, procura um atacante. Nós já trouxemos o nome do Caio Jorge, que é um dos jogadores que o Flamengo observa, além do Arthur do Bragantino. Então o Flamengo está movimentando essa situação. E o outro jogador para fechar esse pacote de 6 atletas é o volante Wallace, que o Flamengo tentou fazer o mesmo movimento, né? Em que fez com o Cebolinha, tentará fazer o mesmo movimento. O que tem a ver o Cebolinha com o Wallace nisso, Julião? O Flamengo, no início de 22, tentou a contratação de Everton Cebolinha, no momento que ele estava muito bem em Portugal, no Benfica. Aliás, no seu melhor momento no Benfica, o Flamengo procurou ele. E ele não veio naquele momento e veio na próxima janela. É exatamente o que deve acontecer nesse período. O Flamengo tentou a contratação do volante Wallace no meio do ano, não teve sucesso, não obteve sucesso, mas o jogador já deixou claro e manifestou a sua vontade de jogar no Flamengo, de atuar no futebol brasileiro, de retornar ao futebol brasileiro. Como eu falei, ele jogou aqui no Grêmio, foi formado no Clube Gaúcho, né, jogou no Hannover e no Hamburgo da Alemanha e hoje atua no Udinese da Itália. Né, tem contrato lá até o fim de 2024, mas ele tem residência na Bahia, sua esposa teve gêmeos há pouco tempo, e os seus empresários e pessoas que trabalham em conjunto na sua carreira, staff do jogador, eu entrei em contato com uma pessoa do staff dele, uma pessoa que é muito amiga dele, dizendo que realmente ele tem muito interesse em voltar para o Brasil e atuar no Flamengo. O Marcos Braz gosta muito do futebol do Wallace, e o Flamengo não desistiu dessa possibilidade, e isso não impede do clube continuar avançando pelo Gerson. Só a gente poder analisar, né? O Flamengo quase contratou o Wallace no meio do ano passado, já para se antecipar a ele ter uma adaptação, tentar ficar melhor fisicamente, porque sabia do encerramento do vínculo com o Diego Ribas, que vai acontecer nesse sábado no Maraca contra o Avaí. Aliás, a expectativa de um público muito bacana, com mais de 50 mil presentes no Maracanã. Então o Wallace e o Flamengo não desistiu dessa possibilidade, né? Obviamente entende o mercado, analisa o mercado, mas não é um jogador descartado, para o setor de meio campo, mais precisamente para a volância rubro-negra, a parte mais defensiva, podemos dizer assim, né? Saindo de Wallace, falando de Ayrton Lucas, que é uma outra possibilidade de reforço, o Flamengo entende que ele é um substituto natural, que ele é um sucessor natural para quando o Felipe Luiz aposentar, encerrar a sua carreira, pendurar suas chuteiras, ele que tem o seu vínculo com o Flamengo já alinhado de forma oficial, o clube vai se manifestar, renovação contratual com o Felipe, informação exclusiva em primeira mão do Gabriel Reis, o paparazzo negro, repercutido pelo GE.com, em matéria do Caio Mota. O Felipe Luiz vai ficar até o fim de 23 e o Flamengo trabalha Ayrton Lucas para ser o seu sucessor natural, né? E Ayrton Lucas tem empréstimo com o Flamengo até o final do ano, mas não é jogador do clube ainda. O Flamengo teria que pagar 9 milhões de euros ao Spartak se ele batesse metas contratuais, inclusive com minutagens, o que não foi realizado. Por mais que ele jogue a partida inteira contra o Avaí, ele não vai chegar nos 65% de uma minutagem mínima para esse valor de 9 milhões de euros ser efetuado e creditado na conta dos russos, né? Então, essa situação, o Flamengo vai negociar e estava bem encaminhado, já tinha uma proposta já alinhada pela diretoria para oferecer os russos por 6 milhões de euros, né? 4 anos de contrato com o jogador. Entre jogador e clube, as coisas estão muito bem alinhadas, né? O Flamengo também tem um bom relacionamento com o staff do Ayrton Lucas, né? Com o grupo Carlos Leite, que também é empresário do João Gomes, né? E o Flamengo parece que vai ter um pouquinho de dificuldade. Os russos não gostaram muito da ideia do valor de 9 cair para 6 e principalmente o pagamento ser parcelado. O que acontece? Mas, Julião, lá tem aquela situação Rússia e Ucrânia. Por que o Flamengo não pega de novo ele emprestado mais um ano?
né, para ver o que acontece. O Flamengo ele não quer entrar em litígio e usar esse mecanismo, como, por exemplo, foi utilizado a favor do Guilherme Varela. Né? Ele que é do Dínamo de Moscou, está emprestado até o meio do ano, e depois disso o Flamengo vai fazer um acerto direto com o jogador por 2 temporadas. Né? O jogador que foi convocado para a Copa do Mundo, inclusive, vai representar a seleção do Uruguai, né? A seleção do seu país, no caso. Né? E o Ayrton Lucas, ele quer jogar no Flamengo, quer ficar no clube, mas essa situação realmente parece que vai ser um pouquinho mais trabalhosa do que se imaginava. O Flamengo corre para tentar resolver isso o quanto antes. Mesmo que a gente, no início de novembro, o mercado, na verdade, os contratos só podem ser atualizados a partir de janeiro, né, quando a janela abre novamente. Porém, o Flamengo quer ter todo o plantel, quer ter todos os jogadores resolvidos contratualmente já para pensar nas primeiras competições do ano de 2023, e o Flamengo terá imensas e inúmeras competições a partir de janeiro até fevereiro, né? A Supercopa do Brasil, um jogo único final contra o Palmeiras, reeditando a final de 21, Supercopa, Recopa Sul-Americana em 2 jogos e de volta, novamente reeditando também a final de 2020, Flamengo e Independiente Del Valle, Flamengo campeão da Libertadores, Del Valle campeão da Sul-Americana, derrotando o São Paulo esse ano, inclusive, né? E também, obviamente, o Campeonato Carioca em curso e o Mundial de Clubes. Eu ia falar final, né? Calma, Julião, não seja emocionado. O Mundial de Clubes tem que passar primeiro da semifinal, podendo ter um Flamengo em Real, né? Então, assim, o Flamengo realmente tem um início de temporada bem agitado. O Flamengo tem um início de semestre com vários títulos a disputar, né? Inclusive, o Flamengo já é finalista da Supercopa do Brasil e a Copa Sul-Americana e tem condições de também chegar à final do Mundial de Clubes para jogar contra o Real. Então, o Flamengo quer ter todo o seu plantel, jogadores, comissão técnica, todo mundo alinhado, começando realmente, de fato, uma pré-temporada, já com o grupo fechado. Por isso, o Flamengo já agita, já vai se mobilizando para reforçar e realmente deixar o seu plantel pronto para 23. Por isso, nós estamos falando do Wallace, que ainda não está descartado. Nós estamos comentando agora a situação a Ayrton Lucas. Então, os russos dificulta um pouco. A informação que eu tenho é que não agradou muito a forma de pagamento parcelado. O valor de 6 milhões, os russos galgam um valor um pouco maior, sabe que o Flamengo não vai fazer esse pagamento de 9 milhões e que o clube, ou o Flamengo, ou qualquer outro clube do país, no mundo, ele pode usar esse dispositivo, esse mecanismo da FIFA. Né? O que pode ser feito é que, devido ao ótimo relacionamento do Ayrton Lucas com os russos com o staff do Ayrton Lucas, é tentar esse convencimento para a negociação definitiva acontecer com o Flamengo. O certo é que não foi satisfatória a proposta de 6 milhões de euros por 4 temporadas e de forma parcelada. Os russos pretendem um valor maior e um pagamento, podemos dizer assim, mais vantajoso para eles. Então, vamos aguardar, mas o Flamengo continua priorizando o Ayrton Lucas, né, como uma das contratações para a próxima temporada. Lembrando, o jogador é jogador do Flamengo emprestado até o final do ano, mas o seu vínculo pertence ao Spartak Moscou da Rússia. Vamos falar do Gerson agora, galera. Antes de falar do Gerson, peço para você, hein? Deixe o seu like aqui, se inscreva, é muito importante para o nosso crescimento. O botão vermelho aqui embaixo é de graça, não custa nada. Deixe o seu like e ative o sino de notificação para sempre que eu tiver conteúdos e vídeos aqui na Rubro News você ser notificado. Aliás, daqui a pouquinho, às 11h40, estarei ao vivo ao meu lado a grande Letícia Kelly falando tudo sobre o confronto de amanhã e um pouco mais das negociações e o mercado da bola rubro-negro que vai agitando os noticiários esportivos mundo afora. Então cola aqui com a gente, 11h40 da manhã, ao vivo, Mengão 11h30, eu e Letícia Kelly estaremos falando todas as notícias do nosso mais querido e, obviamente, todo esse burburinho, né, toda essa cobertura do retorno do Gerson para o Brasil, mais precisamente o Rio de Janeiro, e viabilizando a negociação de volta, de retorno ao Flamengo. Falando em Gerson, vamos tocar no assunto aqui. O Gerson, houve uma alteração no seu voo, né? Ele estava previsto o desembarque às 18h15, horário de Brasília, no dia de hoje, 11 de novembro, mas houve um atraso no embarque do Boeing da Air France, né? lá na França, para o destino ao Brasil, e o destino que estava previsto para chegada de 18h15 foi alterado para as 19h06. Calma, galera. Ele chega no Rio, chega no Brasil hoje, mas vai chegar aí um pouquinho menos de 1 hora de atraso, né? Mais precisamente, acho que foi 11 minutos de atraso, não é isso? 11 minutos, 11 minutos. Ou seja, 49 minutos aí de 49 minutos de atraso, de intervalo para o outro, né? Então, essa situação, Gerson desembarca, vou estar lá fazendo a cobertura, já convido vocês
para também ficarem atentos. Por isso que eu falo que é importante a sua inscrição no canal, você, principalmente além de se inscrever, deixar os likes nos nossos conteúdos, porque cada vez mais o YouTube vai notificando e galgando, né, mais inscritos, mais pessoas para os nossos conteúdos, para estar assistindo os nossos conteúdos, né? E às 17 horas, 17h30, a gente vai estar ao vivo, direto do aeroporto do Galeão, né? Obviamente com imagens, né, para estar cobrindo a chegada do Gerson Santos, o nosso VAPO, direto do aeroporto do Galeão, né? E a gente vai tentar, obviamente, uma palavra do jogador. A gente sabe que vai ser um pouco difícil, possivelmente até questões de orientação. Obviamente que ele não vai falar como jogador do Flamengo, porque ele não é jogador do Flamengo ainda, não tem contrato assinado, né? Possivelmente o seu staff, até mesmo o seu pai, que vai estar presente lá no aeroporto, vai orientar a não falar muita coisa. A gente espera que o Gerson, de repente, se manifeste, sabe, a gente consegue uma oratória dele, vamos conversar com o Marcão para que isso aconteça. Então, vocês sabem o relacionamento que a gente tem bacana com o pai empresário do jogador, que lá vai estar, como eu falei. Então, a gente vai tentar entrar aí ao vivo, entre 5, 5h30, 17, 17h30, direto do aeroporto, para entregar para vocês um conteúdo bacana. E olha, se o seu Marcão estiver lá, vou colocar ele ao vivo aqui com vocês. Então, se inscreva, deixa o like, principalmente acione o sino de notificação. Então, hoje está imperdível. Vídeo agora da manhã, live 11h40 com a Letícia, live também da chegada do Gerson Vapo. Sextou, amigo. E é isso. E o Gerson, a informação que a gente tem é que, inclusive, essa informação da Isabelle Costa é que ele já mandou, inclusive, fazer obras na sua residência no Recreio. A informação que eu tenho é que ele já tirou todos os seus pertences lá das dependências do Olympique de Marseille. O Igor Tudor, que é o técnico, o atual técnico do Marseille, disse que não queria se manifestar sobre o Gerson somente quando realmente definisse seu futuro, mas não conta com o atleta. Ele também, que inclusive encostou o Gerson no banco de reservas e não aproveita muito o jogador. O certo é que a vontade de jogar no Flamengo partiu do atleta, né? O pai empresário do jogador procurou os agentes do Flamengo, que tinha valores a receber ainda pela negociação, e viabilizou o retorno do Coringa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Deixe o seu like novamente se você ainda não deixou. Se inscreva no canal e fiquem atentos, porque conteúdo aqui na Rubro News está sempre chegando, sempre acontecendo, e você, não sendo inscrito, pode ficar fora de acompanhar nossas notícias. Então se inscreva, deixe seu like, acione o sino de notificação. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, e fiquem atentos. Aguardo vocês no Mengão, 11h30, a partir das 11h40. Eu, Júlio Miguel Neto e Letícia Kelly estaremos fazendo uma live e aí sim interagindo muito mais com vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo.